Boa noite, pessoal. História de hoje, o sobrado assombrado. Coloquem seus fones, apaguem as luzes e vamos para a história. Era uma noite qualquer, meados de anos 90, por volta das 7, 8 horas da noite, crianças brincavam na rua de esconde-esconde. Parecia uma noite pacífica, uma noite comum como qualquer outra, durante as férias de verão, calor, sem nenhum indício de chuva, nada de nuvens no céu, o céu limpo, o céu com estrelas e tudo maravilhoso, a brincadeira se desenrolava, as pessoas se divertiam, parecia nada de estranho aconteceria aquela noite. Como estavam enganados. Durante a brincadeira havia um sobrado numa rua do bairro onde ele era considerado assombrado, pois nunca havia sido terminado. Ele tinha sido feito até o terceiro andar, não havia janelas, não haviam portas, e as pessoas próximas sempre consideraram aquele lugar estranho porque nunca viram os donos, nem sabiam por que tinham parado de construir, mas lá estava ele, o local continuava ali. As crianças do bairro sempre se divertiam naquele lugar, procuravam fazer aventuras, testes de coragem, nunca viram nada de estranho, mas sempre pairava aquele ar de mistério. Nesta noite específica, um grupo de crianças brincavam na rua durante esta noite, por volta das 7, como havia dito, e eles estavam brincando de esconde-esconde. Quando decidiram fazer uma brincadeira um pouco mais ousada, decidiram ir para este casarão se esconder lá, pois seria mais divertido, pois seria mais legal, porque tinham passagens estreitas onde só os pequenos poderiam passar, tinha janelas onde eles poderiam pular, havia as portas que não tinham e eram só passagens abertas, então qualquer pessoa poderia circular por ali sem ser visto. Como era escuro, era de noite, eles poderiam vagar lá dentro sem que fossem percebidos por ninguém. Nesta noite, Isaac estavam com a galera brincando, E eles foram para este casarão. Durante toda a brincadeira, nada de incomum aconteceu. As pessoas saíam, entravam, davam risadas e continuavam na brincadeira por várias horas. Mais tarde, naquela noite, quando estavam por volta de umas 9, quase 10 horas da noite, 9:30, durante essa brincadeira, Isaac estava dentro do casarão junto com seu primo, Jorge, e todos os amigos ali presentes. Durante essa brincadeira, eles estavam tranquilamente acomodados, não haviam indícios de coisas sobrenaturais, nem um pingo de coisa estranha no ar. Somente mais uma noite que eles poderiam se divertir. Durante esta passagem, todos os amigos de Isaac estavam na casa e um por um eles foram saindo, foram se sendo encontrados ou foram se salvando da brincadeira, restando apenas dois dentro do casarão, dentro do sobrado, Isaac e seu primo Jorge, ambos confiantes por terem sido os últimos a serem encontrados, ou no caso não encontrados, ficaram no casarão sozinhos, podendo se esconder mais tempo e aproveitar ali para poder rir dos amigos, que não haviam achado. Durante esta parte da aventura, eles estavam lá e sentiram que estavam sozinhos, perceberam que não havia mais ninguém e o casarão ficou de uma forma muito quieta, não ouvia nenhum barulho, nem animais, nem vento, um silêncio completo, um silêncio de certa forma intimidador. Durante essa parte, os dois decidiram que seriam mais inteligente irem até o último andar do casarão para poder se esconder melhor. Durante a sua subida até o último andar, eles foram vendo sentindo na verdade, que as coisas estavam estranhas, que estava muito quieto. Não haviam sons de animais, nem grilos, nem cigarras, nem pássaros que haviam perto, pois era um terreno baldio, árvores também, então estranho, não tinha nada. E eles continuaram subindo os degraus até chegar no último andar. E cada passo que dava parecia que algo estranho estava acontecendo. Ao chegarem no último andar, quando eles sentiram, o Isaac sentiu um frio estranho tocar na sua nuca. Deu um arrepio na sua espinha. Ele sentiu que algo estava errado. O que será que estava acontecendo? Ao olhar para a sua esquerda, no corredor que estava à sua frente, no final do corredor, onde deveria haver uma porta, não havia, pois o casarão não havia sido terminado, ele notou um vulto gigante. Para ele era gigante, pois ele era pequeno, e o vulto deveria ter por volta de uns 2 metros, mas ele não conseguia identificar o que era aquilo. Parecia que era feito de escuridão, era tudo preto, parecia uma sombra que estava ali, mas quando ele olhou para cima, ele viu 2 olhos gigantes, vermelhos, encarando-o. Isaac congelou, olhou para aqueles olhos arregalados e se sentiu em pânico. Não sabia o que era aquilo, o que poderia ser.
nunca viu nada parecido. Olhos gigantescos, vermelhos. Nossa, para ele parecia uma eternidade, apesar de ter passado alguns segundos nessa paralisia. Quando ele sentiu que algo estava muito incomodado, não conseguia se mexer, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Que vulto era esse? O que pode ser isso? Quando o vulto deu uma piscada, ele sentiu um puxão no seu braço. Ao virar para o outro lado, viu que seu primo Jorge o havia puxado pelo braço. No mesmo instante, ele recuperou as forças e os dois saíram correndo dali, numa velocidade assombrosa. Nem se importavam mais se estavam na brincadeira ou não. Eles correram como se tudo dependesse daquilo. Quando chegaram fora do casarão, os dois olharam um para o outro e perguntaram, ao mesmo tempo: "Você viu aquilo?" Ambos responderam que sim. Ficaram assustados. Nossa, olhos vermelhos, aquele casarão deveria estar vazio? O que seria aquilo? Eles correram até seus amigos e contaram a história. Nenhum deles acreditou, é claro. Acharam que eles estavam brincando, era mais uma história de terror. Mas ambos acreditavam. Um viu, o outro também. Eles tinham testemunhas um do outro para confirmarem os seus pareceres. Retornaram então ao casarão para poder mostrar aos amigos o que tinha visto lá, o que tinha acontecido. Quando chegaram no casarão, todos eles, por volta de umas 10 crianças, olharam todos os lugares, nada encontraram. O casarão continuava, como sempre, vazio, sem nenhuma alma viva. O som normal de barulho de animais voltou a tocar, o vento voltava a soprar, as árvores se mexiam, mas nada daqueles olhos vermelhos arregalados que os dois viram naquele momento. Os amigos acharam que eles estavam brincando, que era mais um trote, mas não, no fundo os dois sabiam que aquilo era a verdade, que eles viram aquilo e se assustaram de verdade com aquela situação que nunca mais esqueceram. A partir deste momento, Isaac sabia em seu coração que esta situação, esta aventura, este caso que aconteceu com ele, nunca mais o abandonaria. Ele se lembraria para o resto de sua vida daquele momento em que um vulto com olhos vermelhos gigantes o encarou, e se não fosse seu primo, pode ser que ele jamais tenha visto a luz do dia outra vez. E com isso, galera, eu vou ficando por aqui. Esta é a primeira história dos contos de Isaac. Espero que vocês tenham curtido e quem sabe a próxima eu trago mais histórias para vocês. Valeu!